americano, que é o Michael Green, disse que a igreja ou é missionária ou não é igreja. Falar em igreja missionária seria redundância, e falar em igreja não missionária seria negação. Então a igreja, ela tem uma dimensão interna, uma dimensão comunitária. Ela é um povo, que é um demográfico, ela é uma nação, que é um conceito cultural, ela é uma raça, que é um conceito étnico, ela é um corpo, que é um conceito orgânico, ela é uma família, que é um conceito sociológico, e ela é um exército, que é um conceito militar. São todos isso. Né? Repetindo, somos povo, nação, raça, corpo, família, exército. Interessante, são todas imagens coletivas. Não são imagens individuais nem individualistas, né? Nós só valemos porque somos parte de uma coletividade. Ninguém pode, ou não deve, viver a vida cristã isoladamente. É o chamado cristão eu e Deus limitada. Somos chamados para sermos uma comunidade, onde como comunidade podemos nos ministrar, nos suportar, e o suportar bíblico quer dizer apoiar e não aguentar, né? Para que nós possamos crescer na diversidade dessa ministração dos nossos dons, dos nossos talentos. Uma vez estava no Rio de Janeiro, o brasileiro é muito inteligente, muito criativo. Então o pastor brasileiro inventou uma igreja para ninguém se reunir. Então tinha um programa de rádio, você mandava um retrato 3x4 e recebia a carteira classificada acompanhada de um carnê para o dízimo e a conta bancária, e ouvia o programa de rádio dele. Ninguém se encontrava, a não ser no dia do arrebatamento. Aí perguntaram à senhora, qual é a sua denominação? Eu sou da Igreja dos Ares. Mas então é a criatividade de responder ao mercado individualista, quando nós somos chamados a aguentar os irmãos. E quando você estiver muito chateado porque tem que aguentar algum irmão, se lembre que se esforce, irmão, porque você vai ver com ele a eternidade. Então se não ensaiar aqui, é o jeito, né? É o jeito. Tinha uma canção americana que dizia I love humanity, but no, I can't stand you. Quer dizer, eu adoro a humanidade, mas eu não aguento esse Zé aqui junto de mim. Né? Então nós temos essa dimensão interna. Mas ela não pode se esgotar na dimensão interna e, lamentavelmente, talvez muitas igrejas do Brasil estejam vivendo para dentro. Ela vive para a dimensão interna. Ela se torna um clube e um clube fechado. Né? E às vezes você chega lá, ninguém nem lhe saúda, e se você chega, você perturba a paz dos de sempre. Perturba a paz dos de sempre. Mas olhando o exemplo de Jesus, Jesus não fez o que fizeram os filósofos gregos, né, com suas academias, escolinha, uma placa, quem quer aprender alguma coisa, vem aqui, né? Nem como as escolas rabínicas do seu tempo. Ele diz o texto que ele percorria a igreja como sendo uma peregrina permanente, alguém que percorre as áreas geográficas e as áreas sociais do mundo, as classes, as categorias de produção, né? Nós vamos atrás de onde está a moçada. E vai numa diversidade de ministérios. Se há um primeiro momento na vida cristã que é o chamado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tira o fardo, perdoa, restaura, cura, sara, lava. Mas alguns cristãos gostam muito de viver um antigo hino que eu cantava na minha geração, no tempo que os hinos tinham sentido. Eles são das grandes tragédias da Igreja do Brasil, foi parar de cantar os hinos e paramos de cantar teologia. E hoje cantamos uma vaga ode à divindade, que qualquer testemunho de Jeová pode cantar conosco, né? Qualquer monoteísta, até um islâmico, um judeu pode cantar. 90% das músicas evangélicas é uma ode à divindade que traz paz e bênção. Enquanto que os inários cantavam
pecado, perdão, arrependimento, consagração, Natal, Ano Novo, não é? Então, um analfabeto podia se levantar e cantar 10 hinos e evangelizar, só com o conteúdo do hino. E hoje, você começar a cantar, um irmão chega, tipo, Jeová chega, um momentâneo chega, meu Deus, Senhor, tá bonzinho e tal. Então, nós somos tentados a cantar aquele antigo hino que dizia: quero estar ao pé da cruz. Agora fica no pé da cruz e não sai, né? Então Jesus fica lá, chupando. Quer estar ao pé da cruz? Nada. Né? Então, nós ide. Esse negócio é o vinde e tem o ide. De que há 3 tipos de gente: os que foram chamados não vieram, os que vieram não saíram do pé da cruz e os que foram. Então, não sei onde é que nós estamos, né? É como também em relação ao ministério tem uma classificação que existe os chamados, os mal ouvidos e os enxeridos. Os chamados responderam ao chamado, os mal ouvidos Deus chama e não vem, e o enxerido vem sem chamar. Aí é um problema. Aí dá, né? Dá problema. Tem muito enxerido aí nos púlpitos. Mas esse Deus envia para que nós sejamos sal e luz. A igreja não pode ser um armazém de secos e molhados, né? Um monte de saco de sal, de caixa de lâmpada, e o mundo no escuro e fedendo, sem reclamando. Está fedendo, está no escuro, claro. As caixas estão tudo lá. Nós somos chamados a ter esse modelo, que é o modelo de Jesus. A igreja deve evitar ter uma missão, evitar de não ter uma missão, ou de ter uma missão parcializada ou mutilada. Daí eu acho que nesse primeiro momento é sempre bom recuperar ou recapitular quais são os conteúdos ou as áreas da missão da igreja. Então, na verdade, a missão da igreja tem várias áreas. Elas estão abaixo daqui do site da Nova Diocese, mas tudo bem. Então você tem evangelizar. Essa é a primeira dimensão da missão da igreja. Que nós, no jargão teológico, chamamos a dimensão querigmática. Proclamar, anunciar, avisar, comunicar, dar o recado, falar para fora. Ide. Vão e abram o bocão. Não é? Na nossa igreja, esse item é chamado anunciar o Evangelho do Reino de Deus. E a tempo e fora de tempo, por todos os métodos criativos e todos os meios lícitos. E essa missão, ela é fundamental, ela é insubstituível, porque se você não fizer essa missão, você não tem gente. E não tendo gente, não vai ter os outros itens. Entende? Se você não evangelizar, você não tem gente. Então como você vai fazer os outros itens da missão integral sem gente? É através desse anúncio, não é? Dessa proclamação, que você, ao anunciar a graça da cruz, você persuade as pessoas a ter Jesus como Salvador de sua vida e seguir como Senhor, na comunhão da igreja, no serviço ao mundo, dizemos, né? Persuadir as pessoas a confessar Jesus como Salvador, a segui-lo como Senhor, na comunhão da igreja e no serviço ao mundo. Então é fundamental. Obviamente, se nós não cremos em pecado, fazer o quê? Se eu não creio no inferno, fazer o quê? Então nós somos uma sociedade, eu estava nos Estados Unidos há pouco tempo, e a pesquisa feita até com gente crente, né? Mas a cultura americana e a cultura euro-ocidental também acha tão desconfortável esse negócio de perdição, esse negócio de inferno, Satanás, né? Vá de retro, tira esse bicho daqui. Então, é uma cultura que rejeita a possibilidade de que alguém se perda. Eu uma vez falando nos Estados Unidos, eu disse, olha,
Aqui o pessoal manda missionário para a Costa China, mas não prega no vizinho. Porque se você for branco, tiver curso superior, não ter passagem na polícia e votar no Partido Republicano, está salvo. É uma situação cultural. Há muitos anos, o pastor Jonathan do Antioquia, num grande congresso na Ásia, pregou sobre inferno e perdição. Foi um horror. A imprensa internacional, que coisa fantástica! Um brasileiro fazia décadas que em conferências evangélicas, né, liberal, ninguém falava em inferno. Ninguém falava em perdição. Um negócio que politicamente incorreto, na verdade. Hoje, com todos esses eufemismos, né? Em que baixinho é